todos, é bom vê-los mais uma vez por aqui para novas dicas sobre saúde mental. E hoje o nosso assunto é um assunto atual, que é a cultura do cancelamento. Bom, antes de começar a falar sobre o tema de hoje, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo ou também de se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito para futuras notificações. A cultura do cancelamento, o que vem a ser isso e como ela nos afeta e principalmente afetar a nossa saúde mental? Bom, a cultura do cancelamento ela vem de uma ideia onde eu vou cancelar alguém ou uma empresa. É como se eu fizesse um boicote para não ver mais tal pessoa, para deixá-la relegada a um esquecimento ou mesmo uma empresa onde ela estaria longe da minha lista de preferências. Geralmente isso ocorre devido a alguns posicionamentos, né? Que as pessoas fazem em suas postagens, nos seus vídeos, enfim, através de seus meios de comunicação nas mídias sociais. A gente vê muito casos, inicialmente, que foram relacionados a problemas de sexismo, onde algumas pessoas menosprezavam as mulheres, ou algumas empresas que insistiam em fazer testes com animais, e alguns testes até bem agressivos, bem grosseiros, que levavam alguns animais à morte. Bom, e a gente viu com uma dada força essa cultura do cancelamento na indústria cinematográfica. Apenas para relembrar um pouco, no ano de 2016, muitas pessoas baniram, deixaram de assistir ou retiraram seus apoios de patrocínio do Oscar. O Oscar, aquela grande premiação, né, da indústria do cinema, onde concorrem vários filmes com o melhor roteiro, melhor direção, melhor ator, enfim. Mas por que aconteceu este cancelamento do Oscar em 2016? Foi dito que havia pouca representatividade de negros, ou seja, o Oscar não estava favorecendo a diversidade, muito embora soubesse que na indústria cinematográfica, em vários filmes, em várias séries, a presença de outras etnias estava ficando cada vez mais forte. De fato, a gente via a presença de latinos, indianos e asiáticos tão somente nas premiações de melhores estrangeiros. E isso causou um desconforto em muitas pessoas, afinal de contas, se a gente prega uma igualdade, se a gente prega algo mais igualitário, como ter tanta discrepância ainda, inclusive no meio das artes? Bom, o que aconteceu foi uma grande retirada de apoios e patrocínios, algumas pessoas se recusaram a ir à premiação, e isso causou um constrangimento, causou um bom desconforto, né? Falando a verdade. E qual foi o oposto disso? Em 2019, ou seja, 3 anos depois, né, do início desse movimento, a gente viu que a maior parte das premiações foram exatamente para pessoas negras e de outras origens, né? Colocando que essa cultura do cancelamento que tinha acontecido em 2016 havia tido alguns resultados anos depois. Enfim, aparentemente algumas pessoas daí em diante costumaram a agir de tal forma: bom, se algo não me agrada, então eu vou cancelar. Mas, como tudo, tem seus aspectos bons e seus aspectos ruins. O aspecto bom é quando a gente consegue lidar com este cancelamento para rever algumas situações não muito adequadas, algumas situações ou posicionamentos que podem de fato interferir na vida dos outros. Esse exemplo do Oscar, né, foi um exemplo onde houve um repensar de atitudes, um repensar, né, do que fazer e como fazer. No entanto, a gente vê que nem sempre isso é o que acontece, né? Algumas pessoas, elas se sentem, um pouco mais ofendidas quando são canceladas apenas após um cancelamento massivo.
Como assim? Como que isso acontece? Vamos supor, a gente teve durante a pandemia, né, em 2020, uma restrição que foi imposta à maioria das pessoas. Imposta no sentido de se preservar, no sentido de não adquirir uma doença e principalmente, caso você tivesse essa enfermidade, que no caso foi a Covid-19, que você não transmitisse para outras pessoas, ou seja, você estaria não apenas se protegendo, mas também protegendo aqueles que estivessem perto de você. No entanto, algumas pessoas, apesar de falar em suas redes sociais que vamos nos distanciar, vamos nos isolar, usar a hashtag Fica em Casa, não era exatamente isso que as pessoas faziam, não era essa a atitude que elas tinham. E como se sabia isso? Pelas próprias redes sociais, onde elas postavam festas, algumas clandestinas, outras não tão clandestinas assim, onde elas se encontravam com várias pessoas, tinham aglomerações, compartilhamento de bebida, né? A gente sabe que se uma pessoa bebe no copo de uma pessoa, a pessoa pode ou não saber que está infectada, mas ao passar para outra pessoa, de um golinho pode tornar aí um grande problema. E o que acontecia? Com essas festas tornando-se públicas, muita gente vinha contra essas pessoas e cancelavam as pessoas nas redes sociais. Como assim cancelar? Deixar de seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, enfim, TikTok, várias redes sociais. Acontece que algumas pessoas, elas necessitam das suas redes até como um produto de seu próprio marketing pessoal. E com menos seguidores ou com alguns seguidores falando mal de algumas de suas atitudes, isso fica uma imagem negativa para cada um. E ninguém quer uma imagem negativa para si, não é mesmo? Bom, acontece que algumas pessoas também não tão famosas acabaram ficando com este receio de ser cancelado. Então, pessoas famosas, celebridades que têm o seu envolvimento com marketing, então tiveram esse receio, né? Esse ataque. Algumas empresas, como falamos anteriormente, né? Por algumas posturas de fazer mal a animais, fazer um uso indiscriminado, né? De testes com humanos, elas acabaram também, né? Quando o assunto veio à tona, acabaram sendo canceladas, mas e o cidadão comum? Você, por que a gente pode ter medo de ser cancelado? Bom, primeiramente, nós temos uma necessidade muito grande de afeto, né? A gente precisa da aceitação do outro para que a nossa autoestima, a nossa saúde mental fique bem. Afinal de contas, saber que nós estamos desagradando alguém em algum ponto é algo que nos deixa um pouco constrangidos, que nos deixa um pouco desconfortáveis conosco mesmo. E a cada um like a menos, a cada um seguidor a menos, a cada um comentário negativo, isso acaba gerando uma baixa autoestima, onde foi que eu errei? Às vezes a pessoa sabe, às vezes não. Mas o que interessa para nós é o efeito, né, desse cancelamento na nossa saúde mental. Como que fica o cancelado? É como se fosse uma atitude muito semelhante ao bullying, aquele sentimento que nós temos onde as pessoas se voltam contra nós. Então, nós acabamos nos condenando, né? Nós acabamos nos sentindo isolados, colocados de lado, porque nós falamos, nós emitimos uma posição a qual outras pessoas não concordam. Verdade seja dita, nem todo mundo vai concordar com as nossas posições, nem todo mundo concorda que o nosso time de futebol seja o melhor, nem todo mundo concorda que a nossa comida favorita seja a melhor de todas, ou o restaurante favorito, enfim. Nem sempre aquilo que nós pensamos nós vamos compartilhar com todos. Às vezes, muitos de nossos gostos podem não ser os gostos dos outros e a gente precisa usar isso para uma
convivência saudável. Ou seja, não é porque eu torço para o time A que todos os outros times devem ser banidos. Não, muito pelo contrário. A gente precisa saber a conviver. E isso vale para time, vale para comida, vale para religião, vale até, vamos falar da verdade, para posicionamentos políticos, né? Por que não escutar o que o outro tem a dizer para que eu pense se é bom ou não, o que eu posso tirar, né, de útil disso ou não? Então, a pessoa, quando é cancelada, ela acaba tendo esse sentimento, né, de ficar isolado, sentir solitário. Algumas pessoas, ao serem canceladas, por vezes injustamente, podem sim entrar em processos depressivos e até mesmo ter ideação suicida, o que é muito arriscado e realmente necessita de um grande apoio psicológico ou mesmo psiquiátrico. Bom, quando a gente tem a chance de vir a público e nos desculpar por algum posicionamento que foi equivocado, ótimo. A gente precisa também colocar numa balança, né? O que é um posicionamento inadequado do que é uma opinião, né? As pessoas, às vezes, elas se perdem nessa linha tênue do que é uma liberdade de opinião, de expressão, ou de quando é um ataque gratuito. Tudo isso tem uma grande influência na cultura do cancelamento, sim. Bom, o cancelador, né? Aquela pessoa que tira você da vida dela, aquela pessoa que tira você, né? Te tira das redes sociais. Não vou mais seguir, não quero mais ver novos twitters, não quero ver mais novos vídeos, não quero ver mais novas postagens, fotos, enfim. Bom, o cancelador também, a gente precisa analisar o ponto de vista dele. Ele tem os seus limites. Todos nós temos os nossos limites de coisas que nós conseguimos ver, até quanto nós conseguimos ver algo, até o quanto nós conseguimos escutar algumas situações. Às vezes as pessoas cancelam as outras por não compartilhar das mesmas opiniões ou por terem alguns limites, serem mais sensíveis a determinados assuntos. Também é uma situação que pode ocorrer, sim. No entanto, como nos proteger de tudo isso? Por algumas pessoas que são mais sensíveis a essas perdas de pessoas, de seguidores, de amigos, elas podem entrar, como nós falamos anteriormente, em ciclos de grande ansiedade, até mesmo depressivos, podendo ou não querer ir mais além, né? Como nós já vimos que alguns casos que foram noticiados em nossas mídias. Então, para proteger a nossa saúde mental, principalmente nas redes sociais, que afinal de contas estão cada vez mais e mais abertas, com inúmeras plataformas, a um clique de todos, a gente tem que pensar duas vezes antes de postar. Bom, o que eu vou postar? Qual é o conteúdo, né, que eu vou postar? É algo extremamente, excessivamente emocional? É algo que eu posso machucar alguém ou me machucar ainda mais expondo alguma situação? Vamos pensar. A internet não é uma arena livre, né? Ela pode até ser, mas quando nós estamos tentando cuidar da nossa saúde mental e nós somos um pouco suscetíveis a esses ataques, a gente precisa postar. Será que vale a pena? Será que vale a pena fazer um comentário ofensivo na rede do outro? Para que isso? Uma outra forma da gente se preservar é passar um pouco menos de tempo online. Nós temos uma vida maravilhosa, né? Fora das redes sociais. Nós temos a oportunidade de andar ao ar livre, de nos conectar conosco mesmo e nos afastar daquilo que nos faz mal. Afinal de contas, estamos sempre bombardeados com coisas extremamente positivas dos outros que podem acabar sendo tóxicas para nós. Quantos amigos seus, alguns colegas não vieram comentar que fulano está sempre excessivamente feliz,
fulano está sempre ostentando uma vida maravilhosa, e isso acaba criando um pouco de inveja, um pouco de mal-estar seu porque você não tem essa mesma vida. Será que a vida do outro é realmente tudo aquilo? Será que ele não está fazendo também edições de sua própria vida? Afinal de contas, quantas vezes nas redes sociais você viu alguém chorando, alguém triste, alguém se lamentando por algo? É bem menor do que o índice de felicidade online, não é mesmo? Outra situação que a gente pode preservar a nossa saúde mental. Nós temos muitos, hoje em dia, discurso de ódio, os haters, os odiadores de plantão. Como disse anteriormente, nem sempre a gente consegue agradar a todas as pessoas, porque nós temos nossas posições, nós temos o nosso modo de pensar e a gente acaba não abaixando a cabeça para tudo que o outro fala, a gente acaba não concordando com tudo que o outro diz. É claro, a gente tem as nossas opiniões, nós somos seres pensantes também, que podemos ou não nos agradar com outra coisa e temos os nossos limites, as nossas tolerâncias. Se nós estamos passando por um cancelamento de alguma pessoa próxima, alguma pessoa que nos é muito querida, a gente pode até buscar conversar com essa pessoa, pedir desculpas, tentar entender os posicionamentos e levar uma vida sadia. Quando os discursos de ódio, os haters, os nossos odiadores de plantão são pessoas desconhecidas, bem, aí vai da sua consciência. Você vai responder esse comentário? Nem sempre é a melhor coisa que deve se fazer. O melhor é ignorar, porque afinal de contas, quem fica falando sozinho tem uma hora que acaba, dando uma pausa nos seus ataques. Se isso está te fazendo muito mal, se você acha que você não consegue aguentar sozinho ou que os seus familiares podem não ter também tanta estrutura, às vezes você pode não se sentir à vontade de falar sobre isso, procure um profissional, procure um psicólogo, um psiquiatra, porque às vezes as redes sociais que tanto nos ajudam a nos conectar com o mundo também pode ser este probleminha na nossa vida. Então, para que evitar mais um cancelamento, não é mesmo? Caso você tenha algum comentário, alguma sugestão, deixe aqui logo abaixo nos vídeos, você pode comentar à vontade, fazer novas sugestões e com certeza, assunto de saúde mental e mídias sociais hoje em dia é algo que a gente tem que estar muito bem atento. Espero vocês em uma próxima oportunidade.